Graça e paz, povo de Deus, graças a Deus, mais um dia do nosso Café com Bíblia. Já está aqui meu cafezinho, já está aqui a palavra de Deus para a gente meditar nessa manhã. Eu peço a você para se inscrever no nosso canal. Ainda falta a gente se inscrever, tem acompanhado, mas não tem se inscrito. Se inscreva, curta, compartilhe, dê o seu like. Hoje a palavra ela está uma bênção. Estamos estudando na semana Colossenses. E hoje vamos ler o capítulo 2. E eu pergunto para você, você já leu a Bíblia hoje? Vamos ler juntos? Abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 2. Vou ler só um pedacinho aqui para a gente dar seguimento aqui para a nossa meditação na palavra de Deus. Colossenses capítulo 2 diz assim: Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, porquanto não viram a minha pessoa, para que seus corações sejam animados, estamos unidos em amor, enriquecidos na plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Meus irmãos, Paulo ele escreve essa carta aos Colossenses, não só aos Colossenses, mas ele fala até aqui em Laodiceia. Paulo ele estava preso, mas ele estava preocupado com esta igreja, uma igreja nova, mas cheia de fé. E Paulo ele fala de uma luta. Paulo estava preso, mas quem estava em perigo realmente era esta igreja. Paulo fala de uma luta espiritual, uma luta em oração, uma luta em jejum e uma luta pelo crescimento daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja que estava dentro de um contexto muito perigoso. No meio dela havia 3 problemas que Paulo ele vai distinguir. Um era a filosofia grega, outra era um chamado judaizantes, judeus que haviam se convertido, mas queriam trazer os rituais, as cerimônias, os costumes, as regras, o legalismo judaico para dentro da igreja. Outro perigo daquela igreja ela sofria era o misticismo, e a gente pode identificar dentro desse texto aqui do capítulo 2, isso em várias situações que a gente lê e percebe aqui. Colossos era uma cidade influenciada por várias ideias. A filosofia exaltava o conhecimento como caminho para a salvação. O gnosticismo, ele dizia que você tinha que conhecer conhecimentos secretos e através desse conhecimento você ia alcançar a salvação. Só que o Evangelho ele já ensina e diz que a salvação é plena em Cristo Jesus. É por isso que no versículo 3 o apóstolo Paulo vai falar que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O gnosticismo era tido como a falsa ciência na visão apostólica. Tudo que aquela igreja precisava não era de conhecimentos ocultos, porque o mistério, como diz lá em Efésios, é Cristo Jesus. E já foi revelado para o homem. Havia também as práticas judaicas rígidas, como regras sobre comer, vestir, tocar. E Paulo ele vai condenar, dizer que isso aí não ajuda
Havia também a influência do culto aos anjos, visões, experiências espirituais engrandecedoras. A gente até hoje vê igrejas muito baseadas em experiências, sempre vendo anjos para lá, anjos para cá. Isso aí, visões, revelações, isso pode se tornar algo perigoso a partir do momento que vai afastar a pessoa de Cristo. Agora, imagine os novos cristãos ouvindo tudo isso e sendo persuadidos com essas ideias. Mas, todavia, tudo isso tinha um foco: tirar Cristo do centro. A fé cristã, ela tem como Cristo no centro da fé. Ela é cristocêntrica. E essas visões, esses anjos, esse ceticismo, essas regras, essas filosofias, na verdade, elas tinham como objetivo descentralizar a pessoa de Cristo. Mas em Cristo nós já estamos completos, glória a Deus. Porque lá no versículo 2, capítulo 2, 9 a 10, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por estarem nele, vocês receberam a plenitude. Cristo, ele é completo. Cristo não é um semideus, ele é Deus. E nós estamos em Deus. E se nós estamos em Deus, nós estamos completo, glória a Deus. E no versículo 10 diz assim: tendes vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Jesus é o supremo poder. Jesus é a suprema autoridade. Jesus está acima de tudo e todos. Então nós estando nele, nada nos falta. Não temos o que temer, não temos que ficar nos maravilhando com coisas totalmente inferiores à pessoa de Cristo. A resposta que o apóstolo Paulo dá àquele ritualismo judaico que queria até persuadir as pessoas a se circuncidar, é que nós já estamos circuncidados em Cristo Jesus, não num ritual onde o prepúcio do homem é tirado, mas a nossa própria carne, ela já está sendo morta na cruz de Cristo, porque no batismo nós fomos sepultados. E também para o legalismo, que dizia que nós tínhamos que fazer rituais para a gente poder pagar pecados. O Evangelho já diz que nós não devemos nada em Cristo Jesus. Não temos mais a culpa, porque o escrito de dívida que pesava sobre nós foi cravado na cruz do Calvário. O legalismo, muitas vezes, ele leva a pessoa a sempre estar em uma consciência de pecado, a pessoa sempre está buscando se justificar, uma falsa santidade, uma falsa humildade que nada produz. Mas quando a gente entende que na cruz de Cristo todos os nossos pecados foram pagos e nós não temos mais condenação, aí a gente tem paz com Deus. Não temos que temer demônios. Às vezes tem igreja que exalta seres espirituais, exalta entidades. Às vezes tem crente que tem medo de inveja, medo de macumba. Mas a Bíblia diz que Cristo humilhou publicamente todos os principados e potestades, triunfando na cruz. Quando o exército romano ele ia para a guerra, ele voltava vitorioso, ele trazia todos os escravos ali na praça pública e ali expunha aquelas pessoas em grande humilhação. Então não temos que temer essas coisas.
Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, no capítulo 2, versículo 16, por causa de dias, festas ou luas novas e sábados, porque isso são sombras vindouras, o corpo é de Cristo. Esses cristãos de Colossos eram gentios convertidos, e os judaizantes queriam trazer toda aquela prática, aquela cerimônia do judaísmo. Só que, segundo o Evangelho, isso são sombras, não são a realidade. A realidade é Cristo. Então, se eu tenho a realidade, a sombra, ela já, para mim, acaba sendo inútil. Nós somos o corpo de Cristo. Culto aos anjos, como eu falei ainda agora, são igrejas muito baseadas em experiências, podem ser perigosas, visões, igreja de revelação exagerada. Isso pode afastar a pessoa do centro que é Cristo. Vamos para o culto para adorar a Jesus, não é para buscar visões, revelações e experiências pentecostais. Muitas vezes a pessoa esquece disso, que o Evangelho é Cristo. E essas pessoas, por mais que pareçam ser espirituais, aqui diz a Bíblia que elas têm uma mente carnal. Olha como a gente pode se enganar. Olha, aquela pessoa está vendo anjo, aquela pessoa está tendo visões, e a gente pensa que ela é espiritual, mas ela pode ter uma mente carnal se tudo isso estiver afastando a pessoa da plenitude que há em Cristo. Muitas proibições, não toqueis, não proveis, muitas regras, tudo isso perece pelo uso, porque a verdade, ela não perece, ela permanece, mas muitas regras, com o tempo, elas acabam sendo esquecidas. Glória a Deus. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e de culto voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. A única coisa, não digo nem coisa, o único que é eficaz contra a carne, contra as paixões carnais, é a gente estar pleno em Cristo, porque em Cristo nós estamos completos. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo não precisa ter medo de nada. Então fuja de apóstolos, bispos, fuja de qualquer tipo de seres que não exaltam Cristo de maneira como ele merece ser exaltado, que colocam no coração das pessoas medo de inveja, de macumba, que falam muito de experiências, visões, anjos, ou igrejas ou religiões que querem te levar a completar a obra de salvação com práticas, rituais, cerimônias, ou igrejas ou religiões que buscam muito conhecimentos, mas não mostram que em Cristo realmente todo conhecimento abunda, toda sabedoria abunda, que não é cristocêntrico. Busca uma igreja cristocêntrica, que exalta a Cristo e te faz sentir completo e pleno na pessoa de Jesus Cristo. Então, Colossenses 2 fala sobre a centralidade de Cristo e mostra que em Cristo a igreja, ela tem tudo e ela é completa e não precisa de vãs filosofias, rudimentos do mundo ou práticas que nada santificam o coração humano. Que Deus te abençoe. Vamos clamar a Deus, vamos orar ao Senhor. Te inscreva, compartilhe, leve adiante essa palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entramos em Tua presença, Pai. Que venhamos nos realmente sentir completo em Cristo. Saber que Tu estás acima de todo principado e potestade, Pai. Que nós somos Teus filhos em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, cada, Senhor, pessoa que está ouvindo esta mensagem. Abençoa cada pessoa, Senhor Deus amado, que está orando comigo. Olha para os seus pedidos. Olha para o clamor das pessoas. Olha para as suas súplicas, Pai.
Nesta manhã, venha curar, venha restaurar, venha transformar, venha agir, venha trabalhar, Senhor, venha operar o teu poder, Senhor, na vida dessas pessoas, Pai. Santifica, liberta, transforma, restaura, faz o impossível, Pai. Que a tua bênção abunde em nossos corações, Pai. Cura enfermidade, cura doentes, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor te cure, que o Senhor te restaure, que o Senhor, Ele opere o impossível na tua vida, que o Senhor, Ele faça o sobrenatural na tua história. Ó Deus, que a tua bênção esteja sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te inscreva, curta, compartilhe, comente, que o Senhor é conosco. Um grande abraço do pastor Diego.